Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha quem está aqui, mas não é sobre ele que é o vídeo. Então, como você já viu aí no título, vou falar sobre como eu estive nas sombras por muito tempo da minha vida. E não que eu esteja na luz totalmente, mas eu vou contar pra vocês um período da minha vida onde eu estive muito enterrada nas sombras. E se eu tô contando isso aqui hoje, é porque de alguma forma eu já curei essas sombras e eu tô mais leve hoje em dia, né? Então, gente, assim, eu despertei pra espiritualidade tem uns 3 anos. E a forma que eu despertei foi uma forma muito brusca e foi uma forma realmente que me acordou. E foi através de um relacionamento amoroso. Nessa época, eu reconheci essa pessoa como minha chama gêmea. Pra quem não sabe, chama gêmea é a mesma alma em 2 corpos diferentes. Então eu reconheci aquela pessoa como o meu outro eu, né? Então essa pessoa, ela chegou na minha vida e o sentimento que eu tive por ela me despertou para a espiritualidade. E nessa época, gente, eu vivia numa sombra terrível, porque essa pessoa, ela era do crime. Eu morava em uma favela na época, né? Mas eu sempre honrei esse bairro que eu morei. E sempre me orgulhei também, porque lá eu aprendi a ser uma pessoa humilde, uma pessoa de verdade mesmo, sabe? Nessa época, eu não tava sozinha, né? Eu tive amigos que não foram os melhores amigos possíveis, mas foram os que eu tive, entendeu? E que me ajudaram naquele momento ali. Aquele momento foi muito importante pra mim. Então, eu vinha de um relacionamento, né, com quem eu tive um filho e que eu não tava feliz mais, e aí eu conheci essa pessoa que eu reconheci como minha chama gêmea. A gente se conheceu, a gente se relacionou e o sentimento que eu tive por ele me despertou para a espiritualidade através dos meus gatilhos, né, das minhas dores e tudo mais. Gente, eu vou tentar ser o mais sincera possível aqui nesse vídeo, porque muitas vezes o que eu posso falar é algo que as pessoas não vão acreditar, ou é algo que você pode achar que é romântico, ou que eu tô imaginando coisa, mas realmente foi a realidade, então eu vou tentar ao máximo falar de uma forma sincera, porque muitas vezes eu me importo se as pessoas estão acreditando em mim ou não. Então muitas vezes eu não conto tudo porque as pessoas vão me achar maluca, mas eu estou me propondo a me abrir aqui pra vocês, então eu vou contar. Então, quando eu conheci essa pessoa foi uma paixão, gente, muito grande. Sim, foi um amor que eu nunca tinha sentido antes. E acredito que foi esse sentimento que me despertou para algo a mais, né? Porque por muito tempo na minha vida eu estava adormecida. Eu sempre tive essa espiritualidade em mim, essa conexão com a espiritualidade, com a natureza, com o questionamento. Eu questionava muito as coisas. Eu era uma pessoa, um adolescente que era. Eu não cumpria as regras, então eu tinha minhas próprias regras, meus próprios pensamentos, mas eu não tinha despertado ainda para a espiritualidade, né? Eu me lembro que teve uma vez que eu me questionei, assim, eu olhei pro céu e me questionei, tipo, será que Deus existe mesmo? Quando eu morrer eu vou para onde? E não sei o que, esses questionamentos que eu nem sabia que um tempo depois eu ia despertar, né, para essas respostas. Então eu conheci essa pessoa me despertou, despertou um sentimento em mim, no meu chakra cardíaco, e o meu chakra cardíaco, o meu coração, ele começou a se expandir, ele começou a se abrir. E quando o nosso chakra cardíaco começa a se abrir, a se expandir, você começa a perceber as coisas na vida. Porque o universo, a magia do universo está aí a todo momento. Os sinais estão aí a todo momento, a espiritualidade está aí a todo momento, mas a gente que não tem a abertura necessária para ver, para perceber. E quando essa pessoa chegou na minha vida, foi um sentimento tão grande, um amor tão forte,
que o meu coração se expandiu. E aí foi o quê? Essa energia foi subindo pro meu chakra coronário, que é onde a gente tem acesso, né? À espiritualidade. Enfim, o meu terceiro olho foi se abrindo e eu fui vendo coisas que eu não tinha visto antes. A partir desse sentimento, me impulsionou uma vontade de estudar, porque eu queria, né, saber mais sobre esses sentimentos que eu estava sentindo, sobre essa conexão com essa pessoa. E, gente, não era uma conexão fácil, não. Não era uma conexão fácil. Na verdade, era uma conexão que tinha muita coisa tóxica, até porque era um reflexo meu. Como tá no título aí do vídeo, eu estive nas sombras por muito tempo. Então, nessa época aí, eu vivi coisas muito pesadas mesmo, assim, muita merda mesmo, sabe? Como drogas, né? Se envolver com pessoas do crime, você não se cuidar tanto como você deveria. Então, você, exceder todos os seus limites do que você deveria estar fazendo, né? Realmente, gente, estar nas sombras, o que você acha que é estar nas sombras? Usar drogas, você se prostituir, você se largar de mão, enfim. E aí, pelo fato do meu estilo de vida que eu estava vivendo naquele momento, as pessoas não acreditavam que eu realmente estava despertando para a espiritualidade. As pessoas não acreditavam que eu estava realmente tendo acessos espirituais. Por quê? Porque eu estava nas sombras. As pessoas hoje em dia, elas acham que por você ser uma pessoa espiritual, você tem que ser rico ou você tem que ser luz, totalmente luz. Você tem que ser uma pessoa totalmente boa, que faça caridade para todo mundo e que faça as coisas boas para todo mundo. Mas, gente, isso não é a realidade, sabe? Isso não é a realidade. E muitas vezes eu me pego nessa coisa de tipo assim, meu Deus, se eu sou da espiritualidade, se eu tenho conexão com a espiritualidade, eu tenho que ser de uma determinada forma. Eu tenho que me vestir assim, eu tenho que ser uma pessoa assim. Só que não, gente, eu sou um ser humano. E não é porque eu não sou de uma determinada forma que eu não tenho acesso à espiritualidade. Muito pelo contrário. Nessa época que eu estava nas sombras, foi onde eu mais acessei as coisas assim, com profundidade mesmo, sabe, gente? Eu acessei as minhas dores, os meus traumas, comecei a ver as coisas de outra forma, né? Nesses momentos não são momentos fáceis porque você começa a se questionar, será que eu tô louca? Será que tá total? Porque realmente é um despertar, sabe? E nesse momento, eu tava lidando com karmas, eu tava lidando com lições que eu precisava passar, né? Meus próprios karmas. Então, realmente é você o quê? Descer até o fundo do poço, meu amor. Você ir até o fundo do poço e você vasculhar a ferida e você ficar lá um tempo, entendeu? Porque pra você curar, você tem que descer até o inferno e você tem que ir lá, meu amor, você tem que ver a ferida, você tem que se sujar na lama, porque senão não tem cura certa. Não tem cura certa. E as pessoas acham, principalmente os meus familiares, meus amigos, as pessoas acham que a espiritualidade é paz e amor, é luz e brilho e purpurina, mas não é isso. E eu vi na minha própria experiência, sabe? Que eu sou um ser humano. Eu tenho karmas, eu tenho lições a aprender, eu tenho coisas de vidas passadas que eu não curei, tenho pessoas de vidas passadas, contratos de vidas passadas que eu tenho que curar, que eu tenho que desfazer, que eu tenho que limpar. Então, gente, não é uma coisa bonita, não. Não é uma coisa bonita você se envolver na espiritualidade, você ver a realidade, não é uma coisa fácil. E foi por isso que esse tempo todo eu fui questionada. Porque da época que eu despertei até aqui, é limpando karma, meu amor. Tipo, limpando karmas. E
por muito tempo também eu fiquei pensando, meu Deus, por que eu vivo tanta merda assim? Por que tem tanta merda na minha vida? Por que eu não consigo ter paz? Por que tal, tal, tal? Mas eu pensava desse jeito porque eu achava que eu teria que ser de uma determinada forma. Que eu teria que ser luz, paz e amor o tempo todo. Que eu teria que brilhar, radiar o tempo todo. Mas eu sou um ser humano. E quando você perceber que uma pessoa que despertou para a espiritualidade não é porque ela é uma pessoa de luz e purpurina, não, mas porque ela tem coisas para fazer. Então, gente, se eu não tivesse despertado para a espiritualidade, e se eu não tivesse como posso dizer, essa abordagem espiritual para as coisas da minha vida, eu acho que eu teria me fudido muito mais. Porque essa abordagem espiritual, esse conhecimento espiritual facilita as coisas. Porque, gente, foi muita coisa pesada que eu lidei, sabe? Muita merda mesmo, muita coisa pesada mesmo, sabe? Coisas que rasgaram o meu coração meio a meio, em pedaços. Essa pessoa que me despertou para a espiritualidade, que eu considerei a minha chama gêmea, ela já faleceu. Então, gente, esse foi um dos dias mais terríveis, assim, da minha vida, mais dolorosos, que foi quando essa pessoa morreu, porque ele era do crime. Então, eu meio que já sentia que era o destino dele, né? E assim, gente, depois que ele morreu, eu comecei a questionar se realmente o que eu achava que ele era de verdade, né? E não foi só ele que morreu, foi um amigo meu também que morreu no mesmo dia que ele morreu. Gente, vocês têm noção que isso é uma coisa muito forte, sabe? Perder duas pessoas que você ama muito no mesmo dia. E depois desse dia aí, tudo foi por água abaixo. Na no bairro que eu morava. Então não foi uma coisa individual, foi uma coisa coletiva que aconteceu. Uma energia coletiva que aconteceu comigo, com as pessoas que morreram, com os meus amigos, com os familiares, com o bairro todo, gente. Então foi um período de sombra na minha vida que eu presenciei, que não foi porque eu tava nas sombras que eu não tava acessando nada, não, que eu não tava com a espiritualidade, não. Muito pelo contrário, quanto mais fundo eu ia, mais eu sentia a espiritualidade na minha vida, sabe? E é isso que as pessoas não entendem. As pessoas são muito superficiais. Elas acham que você ser da espiritualidade é você ser luz o tempo todo, mas não. Tem coisas sobre a vida que você não conhece. A vida não é só flores, meu amor. A vida não é só isso que você tá vendo. A vida tem muito mais merda do que você acha. Entendeu? E foi isso que a espiritualidade fez eu ver. Fez eu ver a verdade sobre as coisas. E muitas vezes a verdade não é boa, não. A verdade é tudo bosta, merda, lama. Sabe, gente? Merda mesmo. E quando eu passei por esse processo que foi muito doloroso na minha vida, além de estar passando por essa dor de perder uma pessoa que eu amava muito, eu estava sendo questionada pela minha família, porque na cabeça da minha família eu não deveria amar ele, mas foi através dele que eu despertei para a espiritualidade. Então as pessoas não iriam entender nunca o sentimento que eu tinha por ele. As pessoas nunca iam entender. E não era só uma questão romântica, gente, sabe? Não era só uma apaixonite, porque muitas pessoas falaram isso, que eu tava com ele, ou que eu tava nutrindo aquilo só por causa do meu ego, da minha apaixonite, da minha luxúria, do sexo, enfim. Mas não, aquela pessoa é um símbolo de despertar pra mim, entendeu? Talvez se eu não conhecesse ele, talvez eu nunca teria despertado.
Então, o que muitas pessoas não entendem é que foi um contrato. A gente teve um acordo de que ele ia me despertar para a espiritualidade, ele tinha um propósito na minha vida, e é isso. Ele cumpriu o propósito dele na minha vida, e a partir disso eu não acabei ali, eu continuei. Eu continuei a minha cura, eu continuei o meu desenvolvimento mediúnico, abrindo o meu terceiro olho, estudando mais, indo mais fundo nas minhas curas, nas minhas dores. E voltando, né, falando sobre a espiritualidade. As pessoas acham que só porque você tá nas sombras, você não tem acesso à espiritualidade. Mas as pessoas se equivocam porque quando você desperta para a espiritualidade, a primeira coisa que você faz é ir para as sombras. Gente, isso não é brincadeira, não. A primeira coisa que você faz é ir para as sombras, porque você já tá nas sombras. Você já tá em uma merda total na sua vida. E é por isso que a espiritualidade chega até você, porque você tá nas sombras. Não é porque você tá na luz que a espiritualidade chega até você, não. Não é porque você é a melhor pessoa do mundo que a espiritualidade chega até você, não. É porque você tá nas sombras, meu amor. A espiritualidade serve para salvar você, para te ajudar. Não é essa a percepção que as pessoas têm de Deus? Que Deus é o nosso salvador. Então a espiritualidade chega até a mim, não para me fazer melhor, mas para salvar a minha vida da merda que eu estava vivendo. Então, nesse período, eu me afundei muito para me curar. Então, eu me afundei em drogas, eu fumava todo dia, fumava maconha todo dia. Eu ainda fumo, mas naquela época, quando eu comecei a fumar, eu senti aquela coisa de iniciante. Que quando você fuma a primeira vez, você tem aquela sensação de que, ai, que delícia e tal, aquele relaxamento, aquela coisa ilusória, porque eu realmente queria fugir da realidade. Mas depois de um tempo, aquele efeito não fazia mais sentido, porque os meus sentimentos começavam a vir à superfície e eu tinha que curar. Eu não podia fugir dos meus sentimentos, eu tinha que curar os meus sentimentos, entendeu? E a pior coisa também é você estar na sombra de si mesmo. Porque eu não tive uma infância fácil. Então, você estar nas sombras é você estar no ódio, gente. Você está na raiva constantemente. É você estar com ódio de tudo e de todos. É você estar com ódio da sua família, dos seus amigos, das pessoas, do mundo. É você ter ódio no seu coração constantemente. É você estar com o seu coração preto de tanto ódio, de tanta raiva, de tanta merda que você tá guardando ali. E a partir desses sentimentos você vai criando mais merda na sua vida. Você vai criando mais merda, você vai alimentando mais raiva e mais ódio. Então, por isso que o título desse vídeo é que eu estive nas sombras por muito tempo. Porque estar nas sombras é você estar no seu próprio inferno interno. Você não se sentir bem consigo mesmo, você não sentir amor, você sentir que tudo que você faz não vale de nada, você sentir que ninguém ama você, que ninguém entende você, que você tá ali em um ambiente que você tem que sobreviver, que você não pode descansar, que você não pode ser quem você é, que você não pode ser doce, você não pode ser leve, porque você tem que ser forte para lidar com as coisas da vida. Basicamente isso, né? Só que muitas vezes a gente tá sendo muito duro com nós mesmos nessa época que estamos nas sombras. E eu me acostumei muito tempo, eu gostei de estar. Na verdade, como eu falo a vocês, espiritualidade não é luz e purpurina. São
É a dualidade, gente. Luz e sombras. Você tem que saber disso. E muitas vezes as pessoas me julgavam porque eu estava nas sombras, mas aquelas pessoas também não eram perfeitas, não. Elas não eram os melhores exemplos para falar, né? E aquilo acabava me atingindo, sim, porque vinha de pessoas que eu amava, vinha de pessoas que eu queria aprovação, mas que eu não podia, sei lá, eu tinha que continuar, sabe, gente? Eu tinha que acreditar em mim mesma. E nesses momentos a espiritualidade esteve comigo muito, assim, sabe? Porque pra que a espiritualidade vai estar com você se você não precisa? Então, eles vão estar com você no momento que você mais precisar. E o que me deixava com raiva é que as pessoas duvidavam, né, da minha espiritualidade. De uma certa forma, essa raiva vinha porque eu também não acreditava 100%, né? Porque quando você desperta, você vai começar a ter o seu próprio, a sua própria forma de se conectar à espiritualidade. Então eu estava aprendendo ainda como a espiritualidade se conectava comigo. Desde muito nova eu sempre tive sonhos, sempre sonhei, desde muito nova. E eu venho aprimorando, né? Os sonhos eu percebi que são partes do meu dom, ver coisas através dos sonhos, ter acessos e tal. Mas não ter apoio da minha família, dos meus amigos, foi uma coisa assim muito difícil pra mim. Porque ao mesmo tempo que eu tava entrando no desconhecido, eu estava com o coração totalmente machucado, sabe? Eu tava totalmente frágil, eu tava totalmente perdida também e com muita dor, gente, sabe? Por ter perdido a pessoa que eu mais amava, por eu ter perdido os meus amigos também, por eu ver toda a minha vida se desmoronando na minha frente, sabe? Eu tava passando por momentos difíceis e a espiritualidade esteve comigo nesses momentos. E por muito tempo eu estive nas sombras. Por muito tempo eu tive que descer mesmo. Porque eu tinha coisas sombrias dentro de mim. Eu tinha coisas sombrias na minha realidade material. Eu tinha coisas demoníacas na minha realidade material. Eu tinha coisas demoníacas dentro de mim. Eu tinha espíritos demoníacos próximos a mim, não só por causa de mim, mas por causa das coisas que eu fazia, das pessoas que eu andava, dos lugares que eu andava. E não tem como fugir disso, não. A única coisa que eu podia fazer é me afundar mais ainda naquilo pra eu poder entender o que era aquilo. E voltando àquela questão de que as pessoas não acreditavam que eu tinha realmente a visão espiritual, porque eu não estava lidando com a luz, não, eu estava lidando com as sombras. E toda pessoa que despertou para a espiritualidade vai saber o que eu tô falando aqui. Você começa nas sombras, porque é onde você já estava. Isso, é esse o ponto que muitas vezes a gente se perde, né? Muitas vezes as pessoas acham que, você é da espiritualidade, então você tem luz, você tem anjos ao seu redor e não sei o quê. E eu tenho sim, porque eu tenho luz na minha vida também. Se tem uma coisa que sempre me direciona, é a luz, a fonte divina, é Deus, é o meu criador, que tá dentro de mim. Ele me direciona através do meu coração, através do amor para a luz. Só que muitas vezes o estado constante que a gente tem de vida é na sombra, gente. E as pessoas não aceitam isso, porra. Elas não aceitam que muitas vezes elas têm vivido na sombra a sua vida toda. Entendeu?
É muito mais fácil você seguir um caminho tortuoso do que você seguir um caminho da luz. Só que as pessoas, elas começam a se achar superiores, né? Elas começam a achar que elas têm mais Deus do que eu. Elas começam a achar que elas são melhores do que eu. Só pelo fato de eu ter enfrentado as minhas sombras e de eu ter realmente escolhido descer até o inferno pra me curar. Porque era necessário, não tinha como eu ter... Enfim. E, gente, é nesse período aí, nas sombras, que você mais tem acesso espiritual. Porque você não tem acesso só à luz, você tem acesso às sombras, então você tem acesso a entidades pesadas, você tem acesso a coisas pesadas, a informações pesadas, que muitas vezes você... Sua vida toda você não esteve pronto para ver aquilo, mas chega um momento que você tá pronto para ver e é isso. A espiritualidade não é só luz, não é só luz, entendeu? A vida é uma coisa crua. Não é filme de novela, nem Disney, nem desenho. É a realidade. E as pessoas, às vezes, elas não acreditavam na minha espiritualidade porque eu estava vivendo a verdade nua e crua ali. Curando os meus karmas. Para eu curar os meus karmas, as minhas lições, eu precisava passar por aquelas coisas. Não tinha como eu fugir. Primeiramente, porque eu estava vibrando naquela frequência daquelas coisas. E porque não tinha outra escolha, sabe? Você tá vivendo uma coisa, você não pensa em viver outra. Você tá vivendo aquilo e acabou. Depois de muito tempo, você vai perceber as coisas que você errou, né? Vou acender uma vela aqui. Você vai perceber o que você poderia fazer de certo, o que você poderia fazer de diferente. Mas, caso contrário, quando você tá vivendo a coisa, você tá vivendo aquilo e acabou. E eu sou uma pessoa muito intensa. Quando eu vivo uma coisa, eu vivo mesmo. E eu acho que é por isso que eu tive tanto acesso espiritual, porque eu escolhi mesmo ir mais a fundo, sabe? E eu acho que isso não faz parte só dessa encarnação, mas eu acho que eu escolhi realmente viver essas coisas. Eu planejei viver essas coisas mesmo, gente. Então, não é só uma escolha que eu fiz naquela época. Provavelmente é uma escolha da minha alma que eu fiz em reencarnar naquele lugar, com aquelas pessoas, com aquela pessoa que eu amei muito, justamente para eu acessar esses conhecimentos, esses sentimentos, essa profundidade espiritual que hoje eu tenho. Então, não ache que espiritualidade é luz, é purpurina. Isso são somente símbolos, arquétipos. Porque a realidade é uma coisa só, a realidade é nua e crua. Não se iluda com pessoas que se vestem cheia de cristal e não sei o que lá, e elas falam que elas são puras e não sei o que. Não é assim que funciona. A verdadeira espiritualidade, o verdadeiro acesso, o verdadeiro despertar tá em você rasgar completamente a sua alma, tá em você virar do avesso, tá em você cavucar mesmo suas feridas, meu amor. A verdadeira espiritualidade tá em você ir no inferno, você conversar com o diabo, você conhecer, presenciar entidades malignas. Sim, as pessoas têm medo disso por causa das suas crenças limitantes. Gente, mas eu visitei tantas coisas, eu vivi tantas coisas, que nem faz tanto medo assim mais. Até entidades malignas um dia já foram seres humanos e também tem a essência divina dentro deles. Olha só, que coisa, né? Até o diabo tem a essência divina dentro dele, porque somos uma coisa só. Foi para esse conhecimento que eu também despertei, que somos uma coisa só. E
foi através da pessoa que eu considerava a minha chama gêmea. Por quê? Eu sentia que a gente era uma coisa só. A gente era uma alma só, uma essência só em dois corpos. Gente, isso é uma coisa muito profunda. Que tipo assim, nem todo mundo experimenta. E eu guardo isso pra mim porque na época eu sofri muito por causa dessa conexão. Então foi uma coisa que realmente mudou a minha vida completamente. Assim, sabe? Eu vou acender a vela aqui, peraí. Então, sabe, você ser uma pessoa intensa e o seu coração despertar, mano, foi uma coisa muito foda e que eu não me arrependo de nada. Por mais que eu estivesse nas sombras, gente, eu não me arrependo de nada que eu vivi nessa época. Porque foi uma época em que eu me senti real, sabe? Eu senti algo. Eu senti algo, entendeu? Que por muito tempo eu não sentia nada. E depois dessa época eu também não senti nada. E às vezes eu não sinto coisas, porque pra acessar essas coisas, gente, são coisas muito profundas e que muitas vezes eu mesmo não quero acessar. Eu não quero. Eu quero empurrar pra dentro do baú e esquecer. Só que essa época fez parte da minha vida e até hoje faz, porque essa pessoa morreu só na carne, mas no espírito ela ainda é viva. Então, tipo assim, quando eu despertei, eu entendi que eu não sou só luz, eu sou sombras e eu ainda tenho sombras, eu não tô totalmente na luz. E eu acho que talvez isso nunca aconteça, porque a vida é uma dualidade, entendeu? Mas a minha reflexão sobre tudo isso é que com as coisas que eu sofri, né, as decepções, mortes das pessoas, eu fechei o meu coração. Então, eu fui me tornando uma pessoa diferente. Depois que ele morreu, eu fui me transformando. Então, eu não via mais sentido em amar outra pessoa da mesma forma que eu amei ele, porque eu me entreguei de verdade nessa época. Eu dei tudo de mim, gente. Sério, eu fiz tudo que eu pude nessa época. Sabe? Eu excedi todos os meus limites. Eu fui muito intensa mesmo. E isso me causou muitas coisas. E eu prometi pra mim mesma que eu não ia ser mais daquele jeito, porque eu não queria passar pelas mesmas coisas de novo. Só que isso foi um erro. Por quê? Eu não posso me trancar, me privar de sentir coisas, de expressar coisas para as pessoas, de muitas vezes agir impulsivamente. O que é que tem? 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 De você ser impulsivo assim às vezes. É normal. E você viver nas sombras é você desperdiçar o seu potencial também. É você viver em um estado mental, em um estado sentimental, em que você não tem luz, né? Ou seja, você não sente tanta esperança, tanto amor, tanto carinho. E não é nem das pessoas, é do próprio universo. Quando você tá nas sombras, você não sente que você está sendo apoiado pelo universo. Você não sente que você está sendo amado por Deus. Você sente que você é um merda completo. Que você não tem nada pra fazer, que você não tem nada de bom pra agregar no mundo. E de que você deveria morrer. De que você deveria. Eu não sei nem expressar.
o sentimento que é você tá nas sombras. Mas é um período muito importante e muito corajoso, né? Enfim. E, gente, eu não sei mais o que falar aqui, porque, sei lá, eu só sei que eu tenho muita dificuldade de expressar o que eu sinto, porque o que eu sinto é muito mais profundo do que eu falo. Então, eu tô aqui expressando, mas você não sabe o terço do que eu passei e do que eu senti e nem vai saber. Porque às vezes até eu esqueço o que eu senti naquela época. Eu acho que isso é um mecanismo de defesa pra eu poder seguir em frente, sabe? Mas depois que ele morreu, essa pessoa, vocês veem que eu acho que eu ainda não superei essa morte dele. Eu acho que tenho coisas a, a sentir sobre ele e essa época. Depois que ele morreu, eu tinha muito na minha cabeça que a gente era chama gêmea. Hoje em dia, eu não tenho mais isso de dar um rótulo à nossa conexão. Porque pode ser que nosso relacionamento foi um relacionamento kármico, pode ter sido que ele tinha um propósito na minha vida de me despertar, mas conforme as minhas pesquisas e a minha experiência, a chama gêmea serve para despertar você para a espiritualidade. E foi isso que aconteceu. E tem uma linha tênue na minha vida, antes dele e depois dele. Depois que eu conheci ele, a minha vida mudou completamente. E eu não vou dizer que foi para pior ou para melhor, mas eu acordei para a espiritualidade. E como eu tô falando aqui para vocês, a espiritualidade não é luz, não é só luz, é sombras também. Então eu despertei para o que eu tinha que despertar naquela época. E não foi coisas boas, não, foi coisas ruins. Que eu tive que ver e curar e passar por lições muito pesadas. Enfim, gente, depois que ele morreu, eu tirei esse rótulo de chama gêmea. Porque na minha cabeça, se ele fosse minha chama gêmea, não teria sido da forma que foi. Mas eu também não sei, entende? Eu não sei se foi realmente. Se tudo aconteceu da forma que tinha que acontecer, né? Se tudo já foi programado, se eu mesmo sabia que aquilo ia acontecer, eu acho que eu já sabia. Porque na minha cabeça, eu sabia que ele ia morrer um dia, mas eu ainda tinha a ilusão de que eu ia salvar ele do tráfico. Mas eu não consegui fazer isso, né? Porque ele tinha a vida dele. Enfim. Mas, gente, o que eu quero falar pra vocês é que todo o meu conhecimento espiritual não vem de flores e luz e purpurina, não. Vem de sombras mesmo, vem de momentos assim, bem difíceis mesmo. Vem de momentos dolorosos, muito dolorosos. Vem de momentos que. Puta merda. Que se alguém olhar pra mim ou pra minha história e falar, você não tem espiritualidade nenhuma. Porque aquela pessoa acha que espiritualidade é só luz. Mas não é. E até eu entrar nesse consenso de que tá tudo bem, de que eu não preciso ser perfeita, de que eu não preciso ser um símbolo espiritual pra mostrar às pessoas de que eu sou. Gente, é um processo porque eu tenho que acreditar em mim mesma, né? Primeiramente, de que tudo que eu passei não foi em vão. Pra quem é tarólogo,
sabe que o tarô, ele tem os arcanos maiores e é uma jornada. Começa no louco, que é o 0, e termina no mundo, que é a última carta. Então eu fui passando por essa jornada, até hoje estou, né? Essa jornada nunca acaba. Inclusive eu vou tirar aqui pra vocês o tarô pra mim, pra eu saber em que momento da jornada eu estou agora. Vou tirar só com os arcanos maiores, né? Em que momento da jornada eu estou. Então, gente, eu já passei, né? Pelo diabo, pela morte, pelos namorados, pela torre. Gente, esses momentos são difíceis. Momento de torre é tudo desmoronando na sua vida. É tudo se acabando. Galera, não é brincadeira. É tudo se acabando mesmo. Aquela sensação de ansiedade de que você vai morrer. É a sua família contra você, seus amigos contra você. Não tem ninguém com você. É você e você ali. E a espiritualidade. E, gente, a espiritualidade me ajudou muito porque eu via que eles não desistiam de mim, sabe? E eu pensava, caralho, se vocês não desistem de mim, é porque eu sou uma pessoa boa mesmo. É porque eu tenho realmente capacidade de lidar com isso, é porque eu realmente tenho dons espirituais, é porque eu realmente não sou louca. Porque você viver rodeada de pessoas que vivem falando que você é doida, você começa a acreditar, viu? Mas não tinha como negar as coisas que eu vivia, as coisas que eu acessava com a espiritualidade, entendeu, gente? E eu acho que o que me fortaleceu mesmo foi eu acreditar em mim mesma, eu nunca desisti. Porque as coisas que eu vivia era nua e crua, era carne e osso. Não era baboseira, não. Não era invenção, não. Eu vivia na pele mesmo. Eu vou tirar aqui, né? Perguntar ao tarô em que momento da minha jornada eu estou nesse momento. Em que momento da minha jornada eu estou nesse momento, tarô? A torre. Então, eu tô passando por esse processo de ver as coisas se desmoronando, inclusive internamente. Internamente, as coisas se desmoronando, se desfazendo de crenças, né? De sentimentos que você tem. E o momento torre não é fácil. Não é fácil pra ninguém. Porque é o universo sacudindo o seu mundo, fazendo você acordar pra vida. E não é uma coisa bonita, não. Ele realmente destrói tudo, gente. Mas é pro nosso bem maior. Eu sei disso. E é isso. Uma pessoa olhar aqui e falar, nossa, você tá passando por esse processo, né, de torre. Então, você não deve ser uma pessoa boa, você não deve ser uma pessoa equilibrada, você não deve ter a espiritualidade na sua vida, porque se você tivesse, você não estaria passando por isso. Quem disse? Por acaso eu sou o Papa? Por acaso eu sou um anjo? Não, eu sou humana. E as pessoas não entendem isso. E muitas vezes eu também não entendo isso sobre mim mesma. Que eu sou humana, às vezes eu me cobro muito. Justamente porque eu fui muito cobrada na minha infância. Eu sempre fui cobrada por ser perfeita. Eu sempre tinha que ser perfeita. Eu sempre tive que ser boa. Eu sempre tive que ser uma coisa que eu não era. Sempre fui comparada com outras meninas que eram mais bonitas que eu, ou que eram mais femininas que eu, ou que eram de um jeito melhor que o meu. E essa comparação vem hoje em dia no meio espiritual também. Se você trabalha com a espiritualidade, você tem que ser desse jeito aí, Zaira.
Porque se você não for desse jeito, você não é boa. Você não é verdadeira e você não tem capacidade de ajudar as pessoas. Mas é isso, gente. A espiritualidade vai estar comigo de uma forma ou de outra. Eu estando na torre ou eu estando aqui na Carta da Estrela. Cadê? Vou mostrar pra vocês. Porque depois da torre, meu amor, depois da torre vem a renovação, meu amor. Depois da torre vem essa energia maravilhosa em que você realiza seus desejos, em que você pode ser quem você é, em que você pode ser vulnerável, em que você pode ser magnífica. Mas é isso. As pessoas não entendem que quanto mais você é fudido, quanto mais fudido você estiver, é muito provável que a espiritualidade esteja com você. Não é quando você tá bom, não, é quando você tá ruim. Porque se você está bom, eles não precisam estar ali. Eles não precisam te ajudar. Você não precisa de acompanhamento espiritual. Mas se você não estiver bem, é óbvio que a espiritualidade precisa estar com você. Entendeu? E putz, me dá muita raiva, gente. É sério, eu sei que eu não deveria sentir isso. Mas me dá muita raiva quando as pessoas questionam a minha espiritualidade. Porque eu também questiono, não vou mentir. Eu também questiono. Mas eu sei, entendeu? Mas, gente, me dá muita raiva. E eu só tô expressando aqui pra vocês a minha raiva em relação a isso, né? Porque eu falei a vocês que eu ia ser o mais verdadeira possível aqui. Eu não sei o quanto eu estou sendo verdadeira, mas eu estou falando pra vocês, porque eu preciso me expressar. Então é nesses momentos aqui que a espiritualidade vai estar com você. Na verdade, a espiritualidade que causa isso aqui, esse rebuliço na sua vida, essa destruição, essa mudança abrupta, é a espiritualidade que causa. E as pessoas não entendem isso. E eu passei por muitas crises familiares, mas a crise sempre esteve lá. A crise sempre esteve na minha família. Mas eu nunca tinha visto isso de uma forma correta. Eu sempre achei que tudo era culpa minha, gente. Eu sempre achei que eu era a culpada de tudo. Mas quando eu despertei, eu vi que não. As pessoas são diferentes, as pessoas, elas não são o que mostram. Muitas vezes você acha que sua família é assim, mas não. E quando eu tive o acesso espiritual para ver como as pessoas eram de verdade, gente, me deu muito medo. Eu não sabia o que fazer com aquilo. Eu não sabia o que fazer com aquelas informações. O que é que eu faço com isso? Eu tenho informações que eu não sei, muitas vezes eu não sei o que fazer com essas informações. Eu não sei como divulgar essas informações. Eu não sei como lidar com isso. Às vezes eu me sinto sobrecarregada por causa da espiritualidade, por causa desses acessos aí. Porque é muito mais fácil você viver na mentira do que na verdade. Porque a mentira é muito confortável. Porque você não precisa fazer nada em relação àquilo. Se você tá vendo, você tá convivendo com a pessoa, ela te mostra ser uma coisa. E aquilo nunca muda. Mas a partir do momento que você vê o outro lado dela, o que é que você vai fazer agora? Quando você percebe que a sua família não é totalmente boa, quando você percebe que os seus amigos não são totalmente verdadeiros, o que é que você faz com essa informação? E é isso que eu tenho que lidar, porra. O que é que eu faço com essas merdas? Eu guardo pra mim, eu exponho, porque eu já fui uma pessoa de me expor muito antigamente e eu não sei se isso me trouxe como é? Eu não sei se isso me trouxe coisas ruins ou se eu não sei, sabe? Ultimamente eu não tô sabendo de muita coisa não.
qual o conselho pra mim sobre esse meu momento? E é isso. Muitas vezes eu não sei o que fazer com as coisas que eu acesso. E eu acho que é por isso que eu tô gravando esse vídeo aqui. Porque eu tô cansada, gente, de guardar as coisas pra mim. Porque é um peso muito grande que você tem de tipo assim, porra, eu deveria falar isso. O mundo tem que saber disso. E aí você fica naquela agonia, naquele sentimento de que dá vontade de gritar, dá vontade de sair aí e gritar e quebrar tudo. Porque simplesmente... Ó, saiu o carro. Então aqui fala de avanço. Então eu tô fazendo a coisa certa, né? Eu tô avançando. Eu tô fazendo o que o espírito está me propondo a fazer, que é avançar mesmo e me expressar. Então, gente, eu tenho muitos estudos aqui que eu desenvolvi e eu simplesmente não tenho coragem de expor essas merdas. Essas merdas não. Isso aqui não é merda. Gente, é sério, é muita coisa que eu escrevi, que eu desenvolvi aqui, olha. Gente, e eu não tenho coragem de expor. Eu sei que isso é uma coisa que eu tenho que trabalhar em mim mesma, mas só de eu expressar isso pra vocês já me dá um alívio. Porque como eu cresci sendo uma pessoa que foi muito cobrada a vida toda, eu acho que eu tenho que ser perfeita. E por eu achar que eu tenho que ser perfeita, eu me culpo por eu ter inseguranças. Eu me culpo por eu estar me sentindo desse jeito, porque na minha cabeça eu tenho que ser de uma determinada forma. Eu tenho que ser perfeita, eu tenho que ser luz. Eu tenho que vestir branco todos os dias. Enfim. Então é isso. Nas profundezas do meu ser, no fundo do poço, no inferno, conversando com o diabo, que eu tive os maiores acessos espirituais da minha vida. E quem não tem profundidade para entender isso não vai entender. E eu não tô aqui para agradar todo mundo, até porque eu já senti muitas vezes que eu estava conversando com um robô e eu me toquei e falei assim, caralho, essa pessoa nunca vai entender o que eu tô falando. Essa pessoa nunca vai entender o que eu tô falando, porque ela não passou por isso. E eu tô aqui querendo a aprovação de uma pessoa que nem passou pelo que eu passei, ela nunca vai entender. Nunca vai entender. Então, se você tá despertando para a espiritualidade, se você faz parte disso, não se culpe por visitar infernos astrais. E, gente, quando eu falo infernos astrais, é porque eu tenho facilidade em visitar outras dimensões. Então, eu já vi muita merda, gente, nos meus sonhos. E não são só sonhos bobos, não. São realmente acessos espirituais. Entendeu? Por que eu sei disso? Porque eu tenho desdobramento. Eu já desdobrei no meu quarto, na minha casa. E, gente, isso é uma coisa que muitas pessoas não vão entender. Sabe? E é isso que me dá uma agonia, talvez, porque eu quero que as pessoas vejam isso. Eu quero que as pessoas saibam que isso é real. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho vergonha de falar sobre isso, porque as pessoas vão me chamar de doida. Sabe? Mas eu não sou doida. Isso é a verdade mesmo. Eu visito outras dimensões, onde as coisas estão acontecendo de outra forma, onde as pessoas estão sendo de outra forma. E aí eu
eu vejo a verdade sobre a vida de algumas pessoas e eu fico assim, meu Deus, o que eu faço com essa informação agora? E, gente, é um peso muito grande porque quando você vê a verdade, você tem que fazer alguma coisa em relação àquilo. Você não pode simplesmente fingir que não viu, entende? Você tem que fazer algo. Então, muitas vezes em relacionamentos, a espiritualidade me mostrava as coisas e eu tinha que fazer algo. Eu tinha que terminar aquele relacionamento, eu tinha que terminar aquela amizade, eu tinha que fazer aquele trabalho, eu tinha que gravar aquele vídeo, eu tinha que falar aquilo para aquela pessoa, e isso é uma responsabilidade que muitas vezes eu me travei de fazer por causa das pessoas me chamando de doida, e as pessoas, principalmente a minha família. Imagina, isso vem das pessoas que você mais ama e das pessoas que mais precisam te apoiar. Mas eu não aguento mais isso. Porque você viver nas sombras é você viver escondida também. É você viver escondida, fazendo as coisas por trás. As pessoas sem saber quem você é de verdade. E isso atrapalha muito a minha vida, porque muitas vezes as pessoas acham que eu sou uma manipuladora, ou que eu sou uma jogadora, ou que... Não que eu não seja, tá? Eu não tô aqui dizendo que eu sou a melhor pessoa do mundo. Mas muitas vezes eu sou o que sou, gente. Eu não sou totalmente boa nem totalmente ruim, eu sou o que sou. E pelo fato de eu não expressar o que eu sou, as pessoas acabam tendo opiniões que não são a verdade e acaba atrapalhando os meus relacionamentos. Porque muitas vezes eu amo aquela pessoa. Eu amo ela, mas eu não consigo expressar. Por causa das minhas feridas. Eu tenho coisas muito bonitas a dizer, mas eu não consigo porque eu tenho vergonha. Porque por muito tempo eu estive nas sombras. É isso, por muito tempo eu estive nas sombras. Então, por muito tempo eu fui acostumada a ser uma pessoa sombria, a ser uma pessoa que não fala coisas boas, a ser uma pessoa que machuca as pessoas, a ser uma pessoa que tem muita raiva no coração, que não permite que o amor flua, que o amor seja uma motivação de criação, porque muitas vezes eu criei a minha vida a partir do ódio, da raiva, da mágoa, de tudo que é ruim. Sendo que no meu coração, na minha essência, tem uma criança que quer viver, que quer simplesmente ser. E a pior coisa do mundo é você viver reprimida. Porque você reprime os seus dons, os seus desejos, as suas vontades, o seu amor. Você reprime tudo que há de bom e de ruim também dentro de você. E eu não quero mais ser uma pessoa reprimida. Então, gravar esse vídeo é um grande passo pra mim. E creia, não é só por vocês que eu tô gravando esse vídeo, é por mim mesma. Entendeu? Então é isso, gente. Eu tô entrando em um espaço em que eu quero ser mais eu, sem medo. Eu quero me permitir ser amorosa, ser carinhosa, ser grossa. Eu quero me permitir ser o que eu sou. Eu não quero me encaixar em nada mais, porque isso é horrível. Isso é uma ilusão. E isso me limita, sabe? Muitas vezes eu acho que, não, eu não vou postar isso porque eu quero ser uma pessoa reservada. Mas a real é que eu quero postar sim, eu quero expor mesmo, eu quero abrir a boca no trombone e falar mesmo. Eu já fui assim e eu me decepcionei pra caralho com isso. Talvez porque eu falei coisas que eu não deveria, porque eu não tava totalmente curada. Quando a gente tá com o coração duro e frio e podre, só sai merda mesmo. Mesmo que você não seja daquela forma totalmente, se você estiver em um estado em que você tá nas sombras, tudo que sair de você vai ser ruim.
Lembrando que não somos só sombra, somos luz e sombra, mas tem períodos da nossa vida em que a gente tá mais em um do que em outro, né? O objetivo é estar em equilíbrio, né? Porque a gente não é uma coisa só, a gente é um misturado, a gente é real, gente. A gente é ser humano. A gente não é uma personificação de algo. A gente não é uma personagem. A gente é uma coisa real, viva, que tem sentimentos, que tem profundidade, que tem uma coisa aqui. Então é isso, meus amores. Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido não sei o que pra você, mas esse vídeo não foi pra você, foi pra mim. Então muito obrigada por assistir, se você assistiu até aqui. Um beijo.